Olá, pessoal. Então, vamos para a nossa terceira aula de preenchimento de ficha, né, que é a parte final do nosso preenchimento. E, assim, não sei se será essa a nossa ficha que utilizaremos na clínica, porque a nossa clínica não é uma clínica só de periodontia, né? Ela é uma clínica integrada. Então, pode ser que não seja especificamente isso. Mas, basicamente, é essa ficha que cai nos concursos públicos, né, de periodontia, especificamente sobre periodontia. Então, é importante que vocês entendam como funciona, mesmo que nós exatamente não façamos ela na nossa clínica. A gente consiga fazer talvez, provavelmente, será uma ficha mais simplificada. Mas, como disse, essa é a ficha básica, né, que cairá nos concursos públicos. Portanto, é importante que vocês saibam como preencher. Tá ok? Então, vamos lá para a última aula sobre as nossas fichas. Então, tá aqui. Vamos pôr para compartilhar aqui. Isso. Deixa eu voltar aqui na primeira. Beleza. É isso. Então, preenchimento da ficha clínica, aula 3. Vamos lá. Além de tudo aquilo que nós já vimos na primeira aula e na segunda aula para preenchimento de ficha, é algo fundamental a radiografia. A radiografia, para nós observarmos a área periodontal, não tem coisa melhor. Então, a gente pega, nós temos tanto a radiografia, podemos fazer uso da radiografia chamada bite wing ou interproximal, que é essa que vai pegar aqui nas interproximais as coroas dos dentes superiores e inferiores ao mesmo tempo, né? Ou podemos fazer uso da radiografia periapical normal, né? Para nós vermos aí com relação à raiz toda. Nessa radiografia de bite wing, nós vemos só a coroa, então dá para nós observarmos o padrão de perda óssea. Perda óssea horizontal, perda óssea vertical. Mas nessa outra periapical, dá para nós medirmos aí quanto de perda óssea que teve. Então, ambas são importantes. Óbvio, se você puder fazer a radiografia periapical de todos os dentes, seria o ideal, tá? Então, ter como aqui, nessa imagem, todos os dentes na radiografia. Então, aqui nós temos 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, que são 14 dentes, 14 radiografias peripicais, você já consegue abranger todos os dentes. E olha que interessante, dá para ver o perda óssea vertical, né, o padrão de perda óssea vertical, alguns locais com perda óssea horizontal. Então, dá para nós observarmos todos os dentes com uma proximidade, com uma nitidez muito maior do que seria, por exemplo, numa radiografia panorâmica. Ok? Então, aqui, ó, por exemplo, uma perda óssea horizontal, aqui uma perda óssea vertical. E o que nós podemos fazer quando nós fazemos a radiografia, é fazer uma pequena continha para nós determinarmos se a perda óssea, né, se a perda de inserção está localizada ou generalizada. Simplesmente eu pego o número total de dentes equivalente a 100% e o número total de dentes com bolsas acima de 3 milímetros, com perda óssea acima de 3 milímetros. E aí eu faço X. Então eu faço a nossa continha em cruz, né? Por exemplo, eu tenho 27 dentes presentes, 100% deles. Então, né? Tem 21 dentes com bolsas acima de 3 milímetros. Então, X. X deu 77,7. Portanto, a partir do momento que eu tenho uma perda de inserção, perda óssea, afetando mais de 30% dos dentes, eu posso dizer que ela é generalizada. Né? Enquanto eu tenho menos de 30%, eu posso dizer que ela é localizada. Se ela só aparecer na região de incisivo ou na região de molares, eu chamo isso de padrão incisivo molar. Então, um exemplo para avaliação da porcentagem de perda óssea no dente, em um dente, se eu for avaliar em um dente, eu pego e meço daqui do ápice da raiz até onde seria a junção cemento e esmalte, e vejo, aqui deu 9 milímetros no total. Quanto de perda óssea ele teve? Ele teve 6 milímetros, porque aqui é onde eu estou enxergando o osso, na radiografia. Então, a porcentagem de perda óssea deste dente é 6 milímetros dividido por 9 e multiplico isso tudo por 100 para dar porcentagem. Deu 66%. Então, eu posso dizer que este molar teve 66% de perda óssea. Ok?
Então, eu posso fazer por dente. Tal dente teve X% de perda óssea, o que vai determinar, por exemplo, depois, se o prognóstico deste dente é favorável, se não é favorável, assim por diante, tá? E existe um outro valor, que de vez em quando cai também em prova de concurso, que é o índice de perda óssea. Isso aqui é a porcentagem de perda óssea. O índice de perda óssea, eu pego a porcentagem de perda óssea e divido pela idade do paciente. E aí vai dar um valor. E aí depois nós temos uma tabela para saber, por exemplo, se o índice de perda óssea é de alto risco, baixo risco, e assim por diante. Tá? Então, uma das fichas, por exemplo, que se tem, é exatamente aquela que faz um resumo do diagnóstico. Então, tem o percentual de sangramento à sondagem, que nós já fizemos várias vezes o cálculo, maior profundidade de sondagem, maior NIC interproximal e quanto foram os números de dentes perdidos por periodontite, quantos que sobraram, quais são os dentes que têm lesão de furca 2 e 3, se tem dentes com grau de mobilidade 2 e 3, e o padrão de perda óssea radiográfica, se é um padrão horizontal, se é um padrão vertical, e assim por diante. Certo? Isso é um resuminho para sempre ter lá na ficha. Muitas vezes vai ter só o resuminho lá para você dar uma olhada e saber se esse paciente tem um diagnóstico de periodontite, se ele tem um diagnóstico só de gengivite, ou se o periodonto dele é totalmente saudável, por exemplo. Que são essas condições que nós falamos para vocês, né, nas outras aulas, naquela aula de classificação das doenças periodontais. Então, quais poderiam ser os diagnósticos? Saúde clínica total, né? Então, saúde saudável. Profundidade de sondagem no máximo 3 milímetros nos dentes, não teve perda de NIC, de inserção, sangramento da sondagem no máximo 10% e não tem perda óssea radiográfica. Beleza, saúde gengival, periodonto intacto. Ele pode ter uma saúde clínica gengival, mas o periodonto estar o quê? Reduzido, ou seja, ele já teve uma doença periodontal, uma periodontite, mas está curado. Então, também, profundidade de sondagem até 3 milímetros, ele já teve perda óssea, perda de inserção, sim, mas o sangramento da sondagem até 10% e perda óssea radiográfica também já teve, mas não tem mais nada. Beleza, então ele está com saúde na gengiva, mas ele já teve periodontite, mas está curado. Ele pode ter saúde na gengiva, mas ainda a periodontite não está 100% curada. E aí ele vai ter alguns sítios com profundidade de sondagem de até 4 milímetros, tá? Sem sangramento a sondagem, né? Perda de NIC, sim, sangramento no máximo 10%, né? E perda óssea radiográfica também já teve, porque ele teve periodontite. Mas aí está bem estável, não está progredindo. Ou ele pode ter a gengivite. Então, esses três são saúde clínica, né? Agora é gengivite. Então, a gengivite, ele vai ter igualzinho à saúde clínica, mas ele tem o quê? Sangramento à sondagem em mais de 10% dos sítios. Então, ele tem mais sangramento, né? Pode ser até sangramento espontâneo. Ou seja, mostra que ele tem gengivite. Agora, se ele tiver perda de inserção clínica, NIC, né, detectado em 2 ou mais dentes não adjacentes, ou NIC maior que 3 milímetros na face vestibular e lingual, profundidade de sondagem tamanho maior que 3 milímetros em 2 ou mais dentes, nós dissemos que esse paciente tem periodontite, tá? E essa periodontite, ela também, né, ela pode também estar relacionada a problemas pontuais, mas aí só tem que determinar. Então, tem que ver se tem retração, tem que ver se tem cárie cervical, se tem lesão endopério, se é só na região distal de molares permanentes, se tem fratura, tudo mais. Vamos supor que não tem nada disso, que especificamente naquele local determina que ele tenha só uma alteração localizada, que algo seja mais generalizado. E aí, se for mais generalizado, né, ou tiver uma complexidade maior, eu vou classificar de acordo com isso aqui que eu coloquei para vocês, de acordo com a gravidade, complexidade, de acordo com a extensão e de acordo com a taxa de progressão. São diagnósticos de periodontite e classificações da periodontite. Okay? Gengivite é gengivite, né? Pode ser induzida por placa, tal, principalmente. Periodontite, aí vão ser estágios da periodontite.
Então, nós podemos chamar periodontite grau 1, grau 2, grau 3 ou grau 4. Para determinar se é grau 1, se é grau 2, se é grau 3, se é grau 4, eu tenho que ver quanto mais ele consegue entrar nesses parâmetros. Então, se tem 2 parâmetros aqui e 2 parâmetros deste daqui, eu posso até ficar na dúvida. Mas aí eu vou ver com relação ao NIC, que vai valer mais. Então, por exemplo, se ele tem um NIC, o pior dos NICs que ele tem de todo o periograma, 1 a 2 milímetros, né, o sítio mais afetado, basicamente ele tem um estágio de periodontite inicial. Se tem 3 a 4 milímetros, ele vai entrar mais para moderada. Se ele tiver mais de 5 milímetros, ele pode entrar como severa ou avançada. Aí eu tenho que olhar os outros valores, né? Se a perda óssea foi até o terço coronal, se foi até metade da raiz, foi mais de metade da raiz, aí vai separar o severo do avançado. Não houve perda dentária, então já cai o inicial e moderado. Perda de até 4 dentes já cai como severa. E depois, mais que isso, avançado. E assim por diante, tá? E a complexidade também. E existe ainda a taxa de progressão para o diagnóstico da periodontite, que pode ser grau A, grau B ou grau C. E aí vai entrar nessa brincadeira aquele valor de perda óssea por idade, ó. Se aquele cálculo que nós fizemos de perda óssea dividido por idade de 0,25, grau A, se deu 0,25 a 1, grau B, se deu mais, grau C. Ok? E o resto é mais tranquilo, né? Então, depois a gente tem que ver perda óssea, raio-x, mas fazendo essa perda óssea idade, já dá para a gente determinar grau A, grau B ou grau C, tá? Que é uma evidência indireta aí com a perda óssea, lembra da porcentagem de perda óssea dividido por idade, e aí aqueles valores para vocês. Se a gente começar a olhar tudo fundo, diabetes e tal, complica um pouco. Então vai nesse daqui que é mais fácil. Daí, então, quando o paciente chega, nós fazemos uma anamnese, nós preenchemos o periograma, nós fazemos o exame radiográfico. Daí a gente define qual estágio que ele está, se está avançado, se não está. Definimos o grau A, B ou C, e aí nós definimos a terapia periodontal para esse paciente. É assim que funciona. O prognóstico vai depender de como está, né? Aí podemos fazer prognóstico da boca como um todo, mas principalmente podemos fazer prognósticos de dentes. Então, o prognóstico daquele molar que tem 50% de perda de inserção, envolvimento de furca classe 2, é um prognóstico ruim. Mas os outros dentes pode ser que o prognóstico seja bom. Então, a gente pode calcular prognóstico de acordo com cada dente, e aí vai de acordo com o que vocês estão vendo aqui, aproximadamente 25% de perda de inserção, pode ter até envolvimento de furca classe 1, aí o prognóstico daquele dente é um prognóstico razoável, periodontalmente falando. Pode ser desfavorável, duvidoso e assim por diante. Tá? E os planos de tratamento em pério, normalmente nós fazemos por sextante. Ou seja, canino a canino, pré-molares a molares, pré-molares a molares. Canino a canino, pré-molares a molares, pré-molares a molares. Começando sempre do 18, 28, 38, 48. Tá? Então é essa. 18, 28, 38, 48. Ok? É isso. 18, 28, 38, 48. E o planejamento é feito, né? E o que nós faremos na clínica é a terapia inicial e a terapia básica. A terapia inicial e a terapia básica. Terapia inicial, orientação de higiene, controle de placa, raspagem supra, né? Exodontia, se forem necessários, remoção de fatores que retêm biofilme. E a terapia básica é a raspagem já sub, né, se precisar, raspagem sub, e assim por diante. Ok? Mas o que mais faremos na nossa clínica é a terapia inicial. Então, é orientação de higiene, controle de placa, profilaxias, raspagens, principalmente supragengivais, exodontias, né, encaminhar para o pessoal da exo, ou quem está fazendo exodontia, e remoção desses fatores retentivos. Terapia cirúrgica não faremos, e se for possível, né, os alunos sempre farão a reavaliação desses pacientes. Muito bom? Então, eu coloquei aqui só quais são os procedimentos básicos que se faz e as urgências que nós já falamos, daquelas doenças periodontais que necessitam urgências. Aí eu fiz duas questõezinhas bem tranquilinhas para vocês,
com um periograma no final. Olha que bacaninha, né? Então, periograma e qual a porcentagem de sangramento e sondagem, qual o nível de inserção clínica desses dentinhos aí. Então, é só pegar e fazer o cálculo, né? E minha câmera deu uma desligada aqui, vamos ligar de novo. O que importa é que passou tudo para vocês aí, então voltando aqui só na perguntinha que eu fiz, vocês vão pegar e vão pegar o periograma e olhar. Então eu perguntei por porcentagem de sondagem. Então se aqui eu já coloquei os valores, eu montei esse periograma. Então, sangramento é sondagem, ó, tem sangramento, não tem. Eu calculo quantos dentes tem, quantos os sítios, multiplico pela quantidade de sítios que foi avaliado e faço a regrinha de 3 para saber quantos por cento de sangramento é sondagem. E aí eu perguntei o NIC de alguns dentes específicos para vocês. E o NIC, lembra, é profundidade de sondagem menos nível gengival. Quando o nível gengival é negativo, fica positivo. 3 menos 0, 3. 4 menos 0, 4. 2 menos 1, 3. E assim por diante, tá? Em todos os sítios relacionados ao dente. Isso. Simples assim, né? Na verdade, isso tem que ser na prática. E se for adotado esse tipo de periograma para vocês, né, na nossa clínica, vocês já sabem como resolver. Mas é esse tipo de periograma que cai em concurso público. Tá ok? Muito bom. Obrigado, meninos. Até mais tarde na nossa aula, né, de laboratório. Daqui a pouco estaremos lá. Um abraço, pessoal.